Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Nós vamos ler a partir do verso 12 ao 17. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos por nos reunir aqui hoje mais uma vez, para poder te cultuar, te agradecer e também ouvir a tua voz. Muito obrigada pelas canções e as declarações que podemos fazer ao Senhor. E reafirmo, Senhor, que é a tua graça somente que nos traz aqui, mas que nos sustenta também. E que nos dá essa oportunidade maravilhosa de proclamar a palavra. E eu peço que o Senhor se revele em graça através da minha vida e em minha vida. Perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim, me ajuda a passar algo também para os meus irmãos que veio do teu coração para o meu, em nome de Jesus, amém. Então eu convido os irmãos a pensar comigo um pouco sobre essa oração de Moisés, né? Nesse momento Moisés estava falando com o Senhor e eu estou lendo alguns livros sobre oração, e alguns livros que eu digo é porque eu fico intercalando mesmo, eu leio um pouco de um pouco de outro e espero terminar todos, porque eles são livros que fluem muito, é muito bom de ler. Um deles é esse, Aprendendo a Orar com Quem Ora. Então eu trouxe para vocês saberem que a referência da mensagem de hoje, assim, o conteúdo veio daqui, eu fui alimentada através desse livro. Hernandes Dias Lopes e Arivaldo Dias Casimiro foram os pastores que escreveram esse livro, né? Então, pensando nesse texto, nessa oração, né, nós vamos refletir qual a maior necessidade da igreja. O que você pensa sobre qual é a maior necessidade do povo de Deus? O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? E nós sempre tivemos na história, né, dos seres humanos pessoas que queriam mais a bênção do que o dono da bênção, né? Do que o Deus das bênçãos. Pessoas que querem as orações respondidas, mas não querem mesmo o Deus que responde às orações, né? Querem a salvação, mas não querem o Salvador. Pessoas que têm um compromisso só com os benefícios, mas não têm compromisso com quem beneficia, com quem dá, né? Pessoas que gostam muito do convívio social da igreja, mas não servem ao dono da igreja de verdade. A gente viu isso ali até com o próprio Jesus encarnado, quando na multidão, né, as pessoas o seguiam pelo pão, mas não era por ele, pelo que ele dava, pelo que ele entregava, né, e o que ele pedia que a gente desse a ele também. Então, nós vivemos dias em que parece que isso se multiplica e cada vez é mais difícil identificar
esse tipo de pessoa, e às vezes a gente pode se perder e até nós mesmos sermos alguém assim na multidão. Quando menos esperar, a gente está aqui pelo pão, mas não pelo dono do pão. A gente está aqui porque é muito bom a vida social na igreja, mas não por um compromisso com o dono da igreja. E essa reflexão de hoje eu quero que nos leve a pensar e nos leve a orar sobre isso, a buscar saber mais sobre isso, né? Então, Moisés, nessa oração aqui, ele fala para Deus o que mais importava para ele, né? O que ele mais queria da parte de Deus. E o que Moisés mais queria era a presença dele. Moisés queria que ele estivesse, que ele conduzisse, que ele estivesse ali, né, com o seu povo. E, infelizmente, essa oração, né, ela veio no momento de dor, no momento de insegurança desse grande líder, porque o povo de Deus tinha perdido a presença de Deus, ou Deus tinha se afastado do seu povo, né? E eu quero que a gente reflita um pouco, pensando no contexto, sobre o que é que afasta a presença de Deus da nossa vida, né? Então, eu acredito, respondendo a pergunta que eu comecei aqui nessa reflexão, qual a maior necessidade da igreja? Segundo esse texto, eu acredito piamente que toda a igreja nos mostra isso, é que a maior necessidade da igreja, de uma forma coletiva do corpo e de cada indivíduo como o corpo de Cristo que é a presença manifesta de Deus na nossa vida. É o que mais importa, é o Espírito Santo presente, a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas, né? Mas o que é que faz então a gente perder a manifestação dessa presença na nossa vida? É tudo tão óbvio, né? Porque a gente tem a Bíblia toda revelada, temos na nossa mão a palavra de Deus. E o que é que afasta a gente de Deus? Quem pode me responder bem alto aí? O pecado. É o pecado que afasta a gente de Deus, né? Então, nós perdemos a manifestação da presença de Deus quando nós pecamos e deixamos o pecado alojar, ficar, conduzir, dominar, né? O que aconteceu com o povo de Deus até que chegou esse momento dessa oração? Você pode manter a sua Bíblia aberta em Êxodo 32, capítulo antes, né? A gente vê o que estava acontecendo de tão duro, de tão absurdo, né? Para que Moisés pedisse a Deus a sua presença, né? Diz no verso 32, no capítulo 32, no verso 19, assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se, jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado, a tão grande erro, né? Acontece que Moisés, liderado pelo Senhor, liderou o povo de Deus para sair do Egito, ser conduzido pelo Senhor, a libertação. E depois de tudo isso, o povo já ali tinha visto do poder de Deus, tinha visto o mar se abrir, o exército de Faraó se afogar naquelas águas depois que eles passaram, viram a coluna de fogo, a nuvem, né, que os protegia, viram as manifestações do Senhor. No entanto, em certo momento dessa caminhada, Deus chama Moisés para conversar com ele e dar as instruções específicas para ele. Lá no capítulo 24, o Senhor fala com Moisés: Moisés, fica aqui, eu quero conversar com você, eu vou dar as instruções para o meu povo, para você. E Josué, que o acompanhava, que era seu aprendiz, ficou com ele, mas ele não participou de tudo que aconteceu, né? E essa conversa foi uma conversa longa,
porque Moisés ficou 40 dias e 40 noites ali no monte com o Senhor. E do capítulo 24 até o 31 foi Deus conversando com Moisés e dando detalhes, instruções para o povo seguir, obedecendo a Ele, honrando a Ele e sendo abençoado por Ele, né? Então, quando é que nós perdemos? Quando nós pecamos. Agora, como tudo começou, segundo o contexto desse texto? Tudo começou com a impaciência. Uma porta para o pecado é a impaciência. Lá no capítulo 24, vai comigo, por favor. Capítulo 24, verso 12. Disse o Senhor a Moisés: suba o monte, venha até mim, fica aqui, lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, subiu ao monte de Deus e disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. E aí no verso 18 diz que Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites, né? Então, ali o Senhor começa a conversar com Moisés, entregando tudo que devia ser entregue a ele, e o povo não teve paciência. Mas eu quero até que vocês vejam comigo uma coisa interessante que eu observei. Eu pulei essa parte do capítulo 24, mas veja comigo que interessante. O verso 15 diz assim: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. No verso 17 diz o quê? Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia como um fogo consumidor no topo do monte. Então Moisés entrou nessa nuvem. Veja que a manifestação da presença de Deus era algo espetacular, era algo sublime naquela época, né? E Deus se revelou dessa forma visível para todo o povo. O povo viu isso, o povo viu que Moisés estava entrando ali para falar com Deus. Eles sabiam que Moisés estava indo buscar as instruções do Senhor. Eles não sabiam quanto tempo, mas eles sabiam o que mais importava. O que mais importava era que o líder deles ia falar com Deus e ia trazer da voz de Deus para eles. Isso não era o mais importante? Isso não deveria ser suficiente? Mas eles ficaram impacientes. Veja o capítulo 32, o verso 1. Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, eles não quiseram esperar, eles ficaram impacientes naquela situação e, infelizmente, eles, por causa dessa impaciência, pecaram. E a aplicação que eu trago para nós pensarmos é: quantas vezes nós, pela nossa impaciência de esperar o que Deus tem para nós, não saímos da rota, não saímos do prumo, não inventamos coisas que vão substituir o que seria a direção de Deus, a voz de Deus para as nossas vidas. A gente fica agoniado, a gente quer a resposta logo, e a gente não tem certeza, né, de que o que a gente está inventando, que a solução que está vindo à nossa mente vai dar certo, mas a gente prefere colocar em prática algo que a gente está inventando como solução do que esperar Deus falar. E nós precisamos esperar Deus falar. Amém? Precisamos esperar a direção do Senhor. A diretora do internato lá do Betel sempre dizia para mim assim: Gleice, em caso de dúvida, não ultrapasse. Eu dizia para ela: mas dona Arlene, como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter essa resposta. Ela dizia: então busque. Em caso de dúvida, não ultrapasse. Então busque. Você precisa de uma resposta? Então busque ao Senhor, mas espere a resposta. Não faça nada sem a direção de Deus. Então, essa é a aplicação para nós com relação
a primeira coisa que pode nos afastar, levando a pecar, é a impaciência. E a segunda coisa, né, que acontece depois da impaciência, a gente peca e o pecado provoca a ira de Deus. Deus, ele vai se impor, ele vai manifestar a sua justiça depois que a gente peca. E a gente está banalizando demais a situação do pecado. A gente acha que Deus não vai pesar a mão. A gente acha que esse termo só fica lá no meio dos neopentecostais que dizem assim: olha, Deus vai pesar a mão se você fizer isso. E a gente negligencia de que a consequência vem. Não tem jeito. Se a gente peca, a consequência vem. É ou não é, gente? Todo mundo aqui peca, sabe como é, não sabe? Não tem como. Não tem como juntar o leite derramado. Depois que a gente faz, a gente realmente vai sofrer a consequência. E no capítulo 33, no verso 3, a gente vê sobre isso. Veja só. O Senhor diz assim: vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. A minha pergunta é: o que adianta ir para a terra que tem leite e mel se Deus não vai estar comigo lá? Foi isso que veio à mente de Moisés. O que adianta eu ir por esse caminho? Então Deus se irou de tal forma que ele se afastou. Sabe outro momento que aconteceu isso? Na época dos juízes. Na época que os juízes estavam governando Israel. Deus, ele deixou Israel seguir os seus próprios passos, os seus próprios rumos. Ele não quis mais estar dando a direção, porque o povo estava obstinado a seguir a sua própria ideia. Seguir as suas próprias soluções. E Deus deixou. E se você for ler o livro de Juízes, você vai ver quantas consequências de um povo que deseja seguir o seu rumo sem a direção de Deus. O pior juízo de Deus para um ser humano, para um filho de Deus, é ele abrir mão da gente e dizer: então faz o que você quer. Porque nós definitivamente não sabemos fazer coisas boas sem o Senhor. A gente vai até um certo ponto, usando o conhecimento humano, usando as técnicas humanas, mas nós somos imperfeitos. E nós não sabemos lidar com as situações da vida. E nós vamos perder, somente perder, sem a presença de Deus. Então, o pecado, ele afasta o Senhor de nós. Deus, ele não anda com aquele que quer viver em trevas, porque Deus é luz. E o pecado é treva. E uma frase muito interessante que Hernandes diz, ele fala assim: o pecado é o maior de todos os males, pois nos priva da maior de todas as bênçãos, a presença de Deus. Eu não sei como você tem pensado sobre a presença de Deus, como você tem valorizado, como você tem refletido ou vivido essa realidade da presença de Deus. Mas eu espero que o Senhor nos renove nessa noite no pensar sobre isso. Porque a presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos ter. Se a gente lê toda a história da Bíblia, se a gente vê as pessoas em guerra, as pessoas que hoje estão sofrendo perseguição e os seus depoimentos, os seus testemunhos, o mundo está caído ao redor, mas quem está na presença de Deus supera qualquer coisa. Quem tem o Senhor em si, quem é a habitação do Espírito Santo, supera todas as coisas. E quando a gente lê a história e a gente lê o John Hus que diz que cantou enquanto a sua pele derretia, enquanto ele estava sendo queimado vivo, a gente pensa como isso pode acontecer. A gente só acredita porque são crentes que estão contando e a gente tem fé. Mas isso é inconcebível para a mente humana. Mas para quem tem fé, você sabe que a graça de Deus superabundante, a sua presença, ele faz com que a gente supere todas as coisas. Amém?
Então, depois de tudo isso aqui, o que podia acontecer, né? O Senhor repreendeu duramente o seu povo. O Senhor usou Moisés para repreender duramente o seu povo. Veja que consequência horrível aconteceu. No capítulo 32, Moisés chama a atenção a Arão, né? Naquele momento que a gente leu aqui, que ele fala: o que foi que fez, que esse povo fez, que levou você a levar lá tão grande pecado, né? E ele fala no verso 24: então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me ouro, eu joguei no fogo e surgiu o bezerro. Então, Arão vem com uma desculpa esfarrapada, né? Eu tive uma pressão tão grande do povo, eles ficaram falando que eu tinha que fazer alguma coisa, que tinha que seguir algum Deus, e eu pedi para eles então os enfeites. A ideia de pedir os enfeites vem de Arão, e ele junta aqueles enfeites, joga no fogo, e ele diz que surgiu o bezerro. É óbvio que eles produziram tudo aquilo, né? Mas o verso 25 diz: Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Verso 26, então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. E todos os levitas se juntaram a ele. Então, no meio de um contexto assim coletivo, né, daquele pecado, Moisés, ele fala com autoridade, sabendo que naquele meio existiriam pessoas que iam ficar do lado de Deus, do lado dele, né? E graças a Deus que ele encontrou, e hoje ainda a gente encontra o remanescente do Senhor. Existem pessoas que não se dobraram, existem pessoas que não concordam, existem pessoas que não estão na produção do bezerro de ouro, existem pessoas que estão esperando a voz do Senhor, existem pessoas que estão esperando no Senhor. E Moisés encontrou alguns, mas eu quero falar sobre a consequência. Ainda, no verso 27, ele fala assim: declarou-lhes também: assim diz o Senhor, Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, mate o seu amigo, mate o seu vizinho. E fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. E disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. É óbvio que essa consequência da antiga aliança, absurda, mas necessária, né, diante do Deus soberano, poderoso, né, Deus queria a purificação do seu povo, queria que o povo percebesse que há punição sim para aquele que troca Deus, para aquele que deixa Deus, para aquele que peca contra o Senhor. E por causa disso, dessa consequência, né, dessa ordem de Deus, o povo ficou com o coração despedaçado. Quando Deus disciplina, Ele tem o interesse de nos chamar para si de volta. Então, o Senhor precisa agir. Quando Deus agiu, diz o texto, no capítulo 33, verso 4, que o povo reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Veja, capítulo 33, verso 4. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, né? Porque o Senhor ainda falou outras coisas além de se afastar do povo, ele começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Mas isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, e se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês depois. Então, irmãos, a consequência, para além de ter que fazer isso aqui, de destruir as pessoas que tinham pecado, que não quiseram ficar do lado de Deus, Deus falou que não estaria com eles, que mandaria um anjo na frente, que eles iam destruir os inimigos, mas que Ele não estaria com eles. E quando o povo ouviu tudo isso que aconteceu também, que eles viram, eles ficaram com o coração partido e eles se arrependeram. O que eu quero dizer aqui, a gente ouviu, quem estava aqui domingo, a pregação de domingo? Nós ouvimos uma aplicação muito explícita sobre o pecado, sobre o afastamento de Deus. E, mais uma vez, volto a dizer, as pessoas estão subestimando o pecado.
não estão tratando o pecado como se deve ser tratado, mas Deus não mudou a sua forma de tratar o pecado. O pecado continua sendo o mesmo mal de sempre, desde o Éden, continua sendo hoje. E quando a gente lê um texto desse, a gente percebe como Deus trata o pecado e como Deus quer que a gente se aparte do pecado. Mas ainda existem muitos que estão no meio da igreja, no meio do povo de Deus, servindo ao seu próprio ventre, respondendo às suas próprias vontades, querendo somente a sua própria felicidade, andando em fornicação, em sexo antes do casamento, andando em imoralidades, dentro ou fora do casamento, com o ídolo da pornografia. Tantos que têm caído, porque têm vivido o vício da pornografia. E quantos, nós nem sabemos quantos, estão nos altares, estão nos púlpitos, estão no nosso meio, e não estão tratando o pecado como pecado, não estão sentindo o peso do pecado. E a igreja do Senhor Jesus precisa voltar a sentir o peso do pecado. Mas Gleice, você está falando de coisas grandes e de coisas ocultas que existem, que a gente também não sabe, além desse vício, que também é oculto, mas que tem trazido à luz muitos desastres, né? Existe muita maledicência, existe muita maldade, existe muita arquitetura, plano de vingança, falta de perdão. É incrível como esses pecados estão permeando no nosso meio, como a defraudação é tão presente no nosso meio, no meio dos nossos jovens. E nós não estamos pesando isso com o peso de Deus. Mas nós devemos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos ter consciência do pecado. E eu penso o quanto Deus tem tido paciência com a gente, como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem aliviado. Alguma coisa que acontece aqui e ali, por causa do pecado no meio do povo de Deus, que faz doer, que machuca, mas isso ainda parece que não tem sido suficiente. Nós precisamos reconhecer o pecado dentro de casa, na igreja. Nós precisamos combater o pecado com a nossa vida. O discurso não vai mudar. É a vida, é o testemunho que vai mudar. E era isso que Deus estava dizendo ao povo de Israel. Eu quero um povo santo que manifeste a minha glória. Eu tirei de vocês do meio do Egito para levantar um povo que manifeste a minha glória na terra. Irmãos, Deus nos tirou do pecado. Deus nos lavou com seu sangue para manifestar o poder dele na terra. A sua glória, a sua voz de redenção, de proclamação. Mas cada vez que a gente se torna igual à multidão, querendo deuses, fazendo deuses nos nossos próprios enfeites, nós afastamos as pessoas e afastamos a presença de Deus. E temos coisas maravilhosas, cultos bem elaborados, luzes, temos imagens impressionantes, temos louvores arrebatadores em sua dinâmica, em sua performance, mas o poder de Deus pela sua presença manifesta onde está na transformação de vidas. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, na nossa vida, nós precisamos ter coragem de romper com tudo e com todos que nos afastam de Deus. Isso é duro, mas é real. É óbvio que nós não vamos sair por aí com espadas em nossas casas, matando aqueles que não querem confessar o Senhor e aqueles que não querem estar do lado de Deus. Mas nós não devemos continuar compactando, não devemos continuar numa conexão de comportamento. Não podemos compactuar com essas pessoas, mesmo que seja mãe, mesmo que seja pai, mesmo que seja irmão.
Senhor nos chama à santidade, a ser diferentes, a viver para a sua glória. O Senhor nos chama a tirar os enfeites. Quando o Senhor ordenou isso, é porque aqueles enfeites foram usados para fazer o bezerro de ouro. E não deveria haver lembrança alguma de que isso aconteceu, e não deveria haver mais tentação alguma para nenhum outro momento. E diz a Bíblia que desde o acontecimento os israelitas não usaram mais esses enfeites, porque eles foram o caminho, a tentação, eles foram o recurso para levantar um ídolo contra o Senhor. O que tem sido recurso na sua vida, na sua casa, que tem feito você fazer um bezerro de ouro contra Deus? Tire agora esse enfeite da sua vida. É tempo de perceber o que é que na hora da pressão você tem doado para derreter no fogo estranho e dali sair um bezerro que tome o lugar de Deus na sua história. Arranque esse enfeite da sua vida. Tire esse enfeite da sua vida. Se você não consegue tirar sozinho, chame alguém para dizer: olha, eu quero que você testemunhe, eu quero que você me ajude. Tire isso do meu pescoço. Estamos caminhando a passos largos para a distância de Deus, por coisas pequenas não confessadas. O orgulho que nos prende, o medo de nos expor. Deixa eu te dizer, irmão, a pior exposição é o pecado que vai te levar à ruína. Em breve todo olho verá, porque o que está encoberto será descoberto. Então busque ajuda enquanto é tempo. Busque ajuda enquanto é tempo. Afaste-se do mal. Tire os enfeites. Se queremos a presença de Deus, devemos romper radicalmente. Radicalmente. Não há meio termo. Povo de Deus é sim, sim, não, não. Não há meio termo. Não tente andar no limite. Se afaste do limite, porque no limite a gente cai. A presença de Deus, meus amados, é insubstituível. Então nós lemos aqui no capítulo 33, verso 2, Deus falando assim: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, todos os inimigos. E vocês vão para a terra onde mana leite e mel com fartura. Deus disse isso a Moisés. E o Senhor mostra no texto sagrado que o povo ficou inquieto com isso, com essas palavras, porque o Senhor disse que eles eram um povo obstinado, um povo pecador. Eles se entristecem, como já disse. E no capítulo 7, veja aí comigo, no versículo 7 do capítulo 33, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro, ou tenda da congregação. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Quando Deus diz isso a Moisés, e o povo se entristece, Moisés para tudo de novo. E ele vai para a tenda. Ele quer ouvir Deus de novo. Ele quer aquietar o coração, aquietar a mente. Ele quer falar com o seu Senhor. Como ter de volta a manifestação da presença de Deus? Para tudo e busque a Deus. Busque de todo o seu coração.
A nossa liderança, todos nós também precisamos fazer isso, porque o povo está afastado de Deus. O comportamento demonstra isso. A falta de amor pela obra, a falta de amor pelas coisas de Deus, o excesso em pensar sempre em si mesmo, o excesso em pensar sempre nas coisas terrenas e não nas coisas do Senhor. O excesso por ver pessoas todas feridas pelas consequências do pecado, porque sempre está em passos de desobediência. Nós, como liderança, precisamos urgentemente fazer o que Moisés fez. Quando os líderes sentem sobre si o fardo da oração, quando alguém ou alguns se põem de joelhos, Deus responde. Deus age. Sempre que alguém ou um grupo buscou a Deus fervorosamente na história da igreja, houve restauração. Sempre. Mas é preciso que alguém se preocupe e vá para a tenda buscar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Nós temos ouvido muito isso aqui. Sem oração a igreja não tem poder. Sem oração os corações não se derretem. Sem oração a glória não desce sobre o povo de Deus. É a oração que nos leva ao céu e traz Deus à terra. Se nós oramos, temos o poder de Deus. Se oramos pouco poder. Se não oramos, nenhum poder. Nenhuma manifestação da presença de Deus. Então não basta deixar o pecado, não basta lamentar, não basta se entristecer. Temos que ansiar ardentemente pela presença de Deus e a manifestação dessa presença de Deus. Então Moisés vai para esse lugar que ele separou. E no verso 8 do capítulo 33 diz: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas e observava até que ele entrasse na tenda. Não está dizendo que foi só esse momento, era um costume de Moisés ir à tenda para orar. Ele era acostumado a fazer isso. E o povo sabia que sempre que ele fazia isso, Deus se manifestava na vida dele. E no verso 9 diz assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Então, quando o Senhor começava a falar com Moisés, o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, e eles prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face. A realidade é que quando nós vamos buscar a presença de Deus, quando nós queremos a manifestação da presença de Deus, e nós buscamos isso ardentemente, nós influenciamos outro a buscar. A minha pergunta para nós é: a começar das nossas casas, você tem influenciado os seus familiares a buscarem a Deus porque eles te vêm buscando? Eles estão te vendo buscar a Deus ardentemente para também querer buscar a Deus? E se sim, amém. Glória a Deus por isso, continue assim. Mas nós precisamos estabelecer um lugar de oração, precisamos ter momento de oração. Também temos sido ensinados assim nos nossos pequenos grupos, né? E vamos então praticar aquilo que nós estamos ouvindo tanto sobre buscar a Deus, sobre os meios da graça, sobre a disciplina espiritual. Não é preciso muito, queridos, para saber quando as pessoas não estão praticando as disciplinas espirituais. O pecado aflora. Do nada as pessoas estão desunidas, do nada elas brigam umas com as outras, do nada elas falam palavras torpes. Elas não se comportam bem nos relacionamentos. A leitura é: não está buscando a Deus, porque quem busca a Deus muda. Eu não estou falando de uma busca mecânica, de todo dia você ler uma parte da Bíblia, um aplicativo, e ali tecnicamente
tirar, né, os seus pontinhos ou praticar o OICA ou sei lá, qualquer outra estrutura de método de estudo bíblico, de homilética. Porque se você for mecanicamente, tecnicamente, você vai sair mecanicamente e tecnicamente daquilo, falando muito bonito, mas vivendo nada. É preciso que o Senhor alcance o nosso coração. É preciso haver quebrantamento, é preciso haver arrependimento, é preciso haver reconhecimento, é preciso haver a vontade de mudar. E quando nós começamos a buscar a Deus, a gente não precisa impor. Sabe? Às vezes a liderança é cobrada para tomar atitudes. Vocês não estão vendo isso? Tem que fazer isso. Mas olha, está acontecendo isso na igreja, o pastor não está fazendo nada, ninguém não está fazendo nada, ninguém está fazendo nada. Nós temos a esperança que buscando a Deus intensamente, Deus vai fazer alguma coisa. Porque Ele é o dono da obra. Não há imposição que mude, vai ser mero legalismo. Mas nós oramos, nós buscamos, nós ensinamos. Mas eu penso que a gente ainda pode fazer mais. Líderes, nós podemos orar mais. Nós podemos orar mais. Em todo momento que tiver a oportunidade de uma oração na igreja, eu penso que os 10 minutos antes do culto aqui, que é de 6 horas no domingo, e o Oscar chamou para a gente fazer a oração 10 minutos antes, era para a igreja estar cheia da liderança. Se ninguém mais viesse, ok. Quantos líderes de ministério a gente tem aqui, Oscar? 32? 50. Domingo à noite aqui a gente tem umas 350 pessoas no culto. Mas de 10 para as 6, se tivesse os 50 líderes aqui orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor, eu acredito que ia acontecer um negócio diferente, pastor Araújo. Não ia? O que é que vocês acham? Não estão acreditando não, né? Mas Deus não precisa de 50. Ele vai contar com 3, com 4. Mas se a gente buscar, Deus vai fazer. Mas eu penso que se tivesse todo mundo, os 50, orando pelos seus liderados, ao invés de ficar reclamando deles o tempo todo, e orando, o fogo do Espírito ia tomar conta das costas de cada um deles. O Senhor ia falar ardentemente. E o Senhor pode fazer, dependendo do número de pessoas. Mas seria um incentivo muito grande. Então, enfim, para nós terminarmos, a presença de Deus é insubstituível. Moisés diz assim ao Senhor, quando ele entra na tenda e ele está conversando com o Senhor ali dentro, no verso 12 que nós lemos, Moisés diz assim: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Então, o Senhor já tinha dito a Moisés que seria um anjo, mas Moisés não aceita. Ele diz ao Senhor: o Senhor me disse, eu conheço você pelo nome, o Senhor me disse que achei graça diante do Senhor. Verso 13 ele diz: se eu achei graça diante do Senhor, se o Senhor tem se agradado de mim, me revela os teus propósitos para que eu te conheça e continue aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo, né? E respondeu o Senhor, o que Deus respondeu para ele? Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E Moisés, como que dissesse assim: ah, sim, Senhor, porque se o Senhor não for com a gente, eu não vou não. Se o Senhor não for, não nos envies, porque como se saberá que o teu povo, que eu e teu povo podemos contar com o teu favor, se o Senhor não estiver? E o que vai distinguir a gente dos outros povos, se não, o Senhor não estiver? Porque os povos tinham suas conquistas, venciam seus inimigos, conquistavam as suas terras. Hoje as pessoas têm suas conquistas, não tem? É preciso o Espírito Santo para você ser um bom profissional? Para você ser bem sucedido na vida? Para você ter as coisas na vida? Não. Deus deu a capacidade a qualquer um de conquistar.
Coisas grandes, não são só crentes. E, aliás, muitos crentes nem conquistam coisas tão grandes assim. Mas o que faz a diferença no povo de Deus é a presença de Deus. Amém? É a presença de Deus, porque quando você conquista, seja qual for o padrão, né, na sociedade, de classe social, ou de profissão, né, ou de títulos, de méritos, se você tiver a presença de Deus, você vai fazer total diferença. Total diferença. Um pedreiro de Deus faz diferença. Você já viu o pedreiro de Deus? É diferente. A gente conhece. Um médico de Deus. Já teve a oportunidade de conversar com um médico assim, cheio do Espírito Santo de Deus? Aí Deus, você fala assim, pode abrir, doutor, aqui, tudo que o senhor quiser. Abre, que está na mão do Senhor. A gente tem ainda mais confiança, né? Mas a presença de Deus faz total diferença, mas tem muita gente que não tem. Mas o que Moisés estava dizendo, Senhor, eu quero a tua presença, não importa, entrar em Canaã sem o Senhor não vale, vencer os inimigos sem o Senhor não faz sentido. Eu quero ter o Senhor comigo. E Moisés orava porque ele queria conhecer mais de Deus. Gabriel, tu pode vir para cá? Cadê ele? Já está ali. Ele já saiu por ali, veio ali, ó, gente. O lugar do esconderijo do Altíssimo. Então, Moisés buscava ao Senhor com essa intensidade. E eu espero que a gente busque ao Senhor e que a gente tenha consciência da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus, porque senão nós vamos ser mais um na multidão. E Deus quer pessoas que façam a diferença. O Senhor nos levantou para fazer a diferença, onde nós estejamos. E temos que ter autoridade pelo testemunho na nossa vida. Por que Moisés orava, né? Ele orava pedindo essa misericórdia a Deus, pelo seu povo, por sua própria vida. Mas ele queria conhecer mais de Deus, né? Ele fala que, Senhor, se eu tenho agradado o Senhor, me revela os teus propósitos. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero saber mais. Por que a gente vai para a presença de Deus? É só para pedir? É só para buscar uma solução? Ou a gente vai porque a gente quer conhecer mais? Qual o prazer que você tem tido em ler a palavra de Deus? Quando você vai orar pela sua família, ou por um amigo, ou por qualquer um do povo de Deus, você está preocupado realmente que Deus restabeleça a honra dessa pessoa? Ou você está orando com segundas intenções para que essa pessoa melhore para você? Ou você está orando com amor mesmo por essa pessoa? Porque Moisés orou colocando a sua vida em risco. Ele falou, Deus, risca o meu nome do livro. Se o Senhor não for com a gente, pode riscar. E Deus não ia fazer isso. Ele disse, eu vou riscar o nome de quem não anda comigo, não é o seu não. Mas Moisés tinha um coração cheio de amor e de compaixão por aquele povo. Como nós temos orado pelas pessoas? É com amor? E Moisés queria muito ver mais de Deus, saber mais de Deus, queria a glória de Deus. O verso 18 diz, então Moisés pediu, verso 18, peço-te que me mostres a tua glória. Né? Então no final ainda ele diz, Senhor, se revele mais para mim, se mostre para mim, porque ele estava bem acostumado. Desde o monte, quando ele viu a sarça ardendo que não queimava, ele estava bem acostumado de ver as manifestações de Deus. Bem, eu não quero também perder as manifestações de Deus, porque o Senhor é o mesmo. O povo de Deus sempre se reuniu para orar, para buscar a Deus e para querer a sua presença. E nós precisamos querer mais do Senhor. Amém? Eu convido você a cantar essa música em forma já de oração. Para terminar esse momento, eu gosto de nos levar mais a orar, mas queria que a gente orasse sobre a questão da presença de Deus. Não almejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a
tua presença. Só a tua presença. Que isso seja verdade. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. É a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Não fique impaciente, espere no Senhor. É na presença do Senhor que a gente descansa. Quando sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. É a tua presença. Espere a direção de Deus. Eu não saio nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar, só com tua presença. Só com a tua presença. Espírito Santo, aviva a tua igreja, aviva-nos. Nós clamamos ao Senhor. Deus nos leva ao arrependimento, mas isso só será certo se nós reconhecermos o que estamos fazendo de errado. Abre os nossos olhos espirituais para ver, Senhor, o que está acontecendo. Quais os piseus que nós estamos fazendo? Quais os sonhos que têm sido estranhos no nosso meio? Que
barulho que estamos fazendo que não vem do céu, que tem afastado a manifestação da tua presença no nosso meio. Nos ajuda a reconhecer, abre os nossos olhos. E se há já algum reconhecimento, mas há dureza de coração, então quebranta-nos. O Senhor, Deus de Israel, também é o nosso Deus. Eu não sei nem como o Senhor pode fazer isso. Não quero nem pensar como o Senhor pode fazer. Eu só sei que nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos, Senhor, de santificação e purificação, Senhor. Por isso eu clamo ao Senhor. Nos purifica. Faz-nos reconhecer também o valor da tua santa presença, da manifestação da tua presença nas nossas vidas. Nós não queremos viver, Senhor, de poucas coisas e de migalhas, mas queremos viver a grandeza do que o Senhor preparou para nós. Então ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos aqui nessa noite, ajuda-nos, Senhor. E nós queremos, Senhor, com ousadia, mas com toda a humildade, porque não somos nada, clamar ao Senhor. Não nos deixa sem a tua presença. Não vai valer a pena conquistar nada se o Senhor não estiver conosco. Nenhuma prosperidade, nenhuma porta, nenhum benefício o Senhor tem dado a tantos. Não vai valer a pena se o Senhor não está aqui. Então, Senhor, transforma-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver para a tua glória. Ajuda-nos a dentro de casa ter humildade. Ajuda-nos a repreender, Senhor amado, o mal. E ajuda-nos, Senhor, a ter autoridade para fazer isso. Fechar todas as portas, Senhor amado, toda insubmissão, todo orgulho, todo ciúme, toda inveja, todo egoísmo que existe dentro dos lares, que não deixam, Senhor, homens e mulheres viverem para a tua glória e filhos crescerem para a tua glória. Tenha misericórdia de nós e tira do nosso meio, Senhor, todos os enfeites que têm sido usados, Senhor, todos os recursos que estão sendo usados para levantar ídolos dentro dos nossos lares. Tenha misericórdia, Deus. Que haja perdão, que haja amor, que haja renúncia. E que o Senhor seja entronizado. Para que os nossos filhos vejam a Ti. A Ti. Através de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? É isso, irmãos. Eu tenho orado para que o Senhor levante um povo que volta a orar de madrugada. Eu tenho orado para que o Senhor levante um povo que tenha coragem de acordar para orar. Visto que a gente tem coragem de acordar de 5 horas para jogar futebol, para jogar beach tênis, para fazer tanta coisa. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Eu estou dizendo que é errado porque quando a gente chama para orar, não vai, não. Mas se você chamar para pedalar de 5 horas da manhã, a pessoa vai. Mas chamar para orar, não vai, não. Não estou dizendo que é errado, volto a dizer. Eu só estou dizendo que não há disposição no coração de buscar ardentemente o Senhor. Ardentemente. Estar aqui no culto coletivo com o povo de Deus é uma questão de paixão de buscar ardentemente ao Senhor. E eu tenho orado para que isso venha sobre nós. E talvez o Senhor me dê a graça de ver isso em tempo oportuno. Amém? Obrigada,